Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito a divulgação dos nossos estudos realizados a respeito da doutrina dos espíritos. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer aos inúmeros irmãos e irmãs que têm nos prestigiado com as suas inscrições nos nossos canais de comunicação. E pedimos àqueles que ainda não o fizeram e que, se o puderem, não deixem de se inscrever, pois isso colabora muito com a divulgação da mensagem espírita aqui divulgada. Muito bem. E que a doce paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver a todos e possamos tirar o melhor proveito possível do nosso encontro da noite de hoje. Hoje nós temos como tema as curas à luz do Espiritismo. Entretanto, nós gostaríamos de proferir parte das palavras que o codificador nos traz na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que tem como tema Ajuda-te que o céu te ajudará. E é lá no item 1 que ele começa dizendo: Pede e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que te pedirem? Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 11. E no item 2, o codificador nos traz: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos animais, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que impede a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E tendo isso dito, passamos a nossa apresentação propriamente dita, cujo tema é as curas à luz do Espiritismo. Gostaríamos de lembrar que esse tema cura é de extrema profundidade, complexo e extenso. Portanto, nós traçamos aqui alguns objetivos para que nós possamos atender de uma forma mais proposital às nossas necessidades de aprendizado. Como objetivo, nós pretendemos trazer aqui alguns ensinamentos de ordem prática, trazer um registro histórico sobre Jesus,
fazermos uma reflexão moral, trazermos orientações para as práticas de cura, trazer esclarecimento sobre as realizações de Jesus, verificar ou buscar entender o objetivo maior do Mestre Jesus, fazermos um alerta para a busca individual, sugerir aprofundamento no tema para que nós possamos, além do que nós vimos aqui, buscarmos maiores informações a respeito dessa temática. E para podermos entender o que seria a cura, antes precisamos entender o que seria a saúde. E, por definição, nós fomos buscar na Organização Mundial da Saúde, que nos diz que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, é já o homem de ciência assumindo que existe algo que vai mais além que o próprio corpo físico. É ele percebendo que necessita transcender a realidade física em que habita e que as respostas que busca através da ciência já não mais o satisfaz e já não mais define aquilo que a ciência propositadamente tenta explicar. Precisamos também definir o que seriam doenças. E, para tanto, nós vamos buscar na obra Ciência Espírita, do autor Herculano Pires, que nos define doença como sendo os desajustes da posição existencial que habitamos ou que vivenciamos. Ou seja, Herculano Pires tenta nos dizer que a doença nada mais é das condições existenciais que experimentamos em busca daquilo que nós queremos realizar nas nossas vidas. E é justamente a posição existencial que cada um habita, que cada um busca, que cada um luta, que cada um realiza, que faz com que ele busque situações novas e, sem aperceber-se da sua realidade, dedica-se de forma inadequada a determinadas situações. E Herculano Pires nos diz: esses desajustes decorrem da liberdade que dispomos em face das exigências evolutivas. Ou seja, Herculano Pires começa a nos dizer que aquilo que entendemos como doença, aquilo que vivenciamos como desajustes, também é uma exigência da própria realidade existencial. Não sei se percebem, mas as nossas lutas, as nossas buscas pessoais e coletivas, é que nos proporciona as diversas adversidades de vida. Se todos nós ficássemos perenemente quietos num lugar, vivendo aquilo que entenderíamos como sendo vida, certamente não evoluiríamos. E é nessa busca da evolução que os desajustes acontecem, fruto, inclusive, das nossas próprias iniciativas. Muito bem, mas e a dor? O que seria a dor? Se a condição da doença seria uma busca ou situação vivida em detrimento da nossa própria condição de evoluir ou da nossa própria condição existencial, por que sentimos a dor? Por que nos sentimos incomodados com relação àquilo que estamos vivenciando, já que é uma coisa natural? É uma coisa que fica um pouco sem muita lógica. Se nós estamos experimentando aquilo que é natural, a doença, fruto das nossas buscas, das nossas demandas, das nossas situações existenciais, a dor não deveria existir. Não é um fato? Mas não é bem assim. A dor, nos diz Herculano Pires, a angústia, as inibições, são como campainhas de alarme, prevenindo-nos de abusos e descuidos. Observem quão grande é a sabedoria divina. Aquilo que para muitos de nós nos parece a causa é um simples efeito. A dor que nós experimentamos, a dor que tanto nos incomoda, é, na verdade, a nossa amiga. A nossa condição
de experimentar as diversas situações, que nos avisa, que nos diz que algo está errado, que algo precisa ser mudado. E, lamentavelmente, nós vemos muitos de nós em busca dos médicos, em busca das casas espíritas, em busca de qualquer solução que seja para a solução da dor, sem buscar a causa da dor. Quantos de nós já tivemos a oportunidade de conviver aqui nessa casa, que vieram buscar só e apenas só o alívio da dor, sem querer saber, ou sem querer entender, ou sem querer buscar o motivo que lhe causa a dor? Olha, Silvio, eu só não aguento, cansei de ouvir isso, mas essa dor. Por favor, me ajude a aliviar a dor. E a gente até tenta, não é? Porque quem faz são os espíritos. A gente tenta e quando é merecimento, os espíritos vêm e nos ajudam a ajudar. E quem recebe ajuda, por merecimento, também é ajudado e recebe o alívio da dor. Mas depois de passar a dor, simplesmente se esquece de buscar a causa, ou de pelo menos tentar entender o que é que está lhe causando tanto incômodo. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz o seguinte: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Observem a que nível coloca Leon Denis a condição da dor. Coloca a nível de lei, nos orientando para um equilíbrio e para nos educar. Leon Denis nos diz: tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre e, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. Ou seja, Leon Denis enfatiza que tudo que existe é por fruto da criação oriunda do amor divino. Não existe nada, seja homem, seja animal, seja quem for que porventura venha a sofrer a dor, foi criado pela condição do amor divino. E que a dor segue a todos nós, aonde nós formos, a situação de vida existenciarmos, a que vida eventualmente estivermos presentes, ao menos nesse plano existencial em que estamos. Espera aí, Silvio, isso aí está parecendo um paradoxo, porque nós fomos criados por amor, no entanto, nós experimentamos tanta dor. Por que isso? E aí nós voltamos para Herculano Pires, lá no iniciozinho da nossa apresentação. A dor é como uma campainha. Nós é que confundimos a questão da dor. Nós é que não sabemos entender os motivos da dor. Silvio, você está querendo dizer que nós devemos querer abraçar e amar a dor? Não, não é isso. E, por favor, quem diz não somos nós. Quem diz são os autores, Herculano Pires e Leon Denis. Nós estamos apenas concordando com eles e tentando explicar o que nós aprendemos junto com eles. A problemática toda está na forma em que nós encaramos a dor. Ao invés de compreendermos a dor como um alerta, como um chamamento, como um despertar para uma situação que muitas das vezes não damos a devida atenção, como um médico, por exemplo, que muitas das vezes chega aqui, ou em qualquer casa espírita, totalmente desequilibrado, sentindo dor de cabeça, sentindo mal-estar, sentindo agonia, sem poder dormir, tendo pesadelo, tendo toda sorte de incômodo possível que uma condição mediúnica mal educada, ou mal trabalhada, ou mal orientada, ou desinformada pode causar. E essas pessoas muitas das vezes querem apenas a solução da dor. E ainda mais, nós, por exemplo, quando temos um câncer, nós queremos o alívio ou a cura do câncer. Poucos de nós buscam entender a origem do câncer. Mas, Silvio, o câncer localizado foi o órgão que pegou o câncer. Mas nenhuma doença física tem origem no corpo físico. O corpo físico apenas expressa e manifesta aquele mal
que habita o ser, que está presente no perispírito, mas que tem origem no espírito, um desvio de personalidade, um desvio comportamental, um débito do passado, uma necessidade de resgate. Mas poucos querem entender isso. Qualificam até a doença como uma doença maldita. E nós já tivemos a oportunidade de conhecer irmãos em dizerem: abençoado câncer que eu tive, porque eu me curei. Não do câncer, mas do homem que eu era antes. Abençoado câncer que me transformou, que me fez abrir os olhos para uma realidade de vida que antes eu não conseguia ver. Mas continuemos com Leon Denis. Ele diz: a dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Observe. Que observação interessante Leon Denis nos faz. A dor, como a satisfação, seriam pontos extremos de uma condição existencial, que é a percepção ou a sensibilidade. Se você tirar qualquer uma das duas, você deixa de ter a sensibilidade como ela existe. Ou seja, Leon Denis nos diz que a dor é nada mais, nada menos do que uma condição existencial que nós possuímos. Interessante isso, não acham? Ninguém, ou talvez poucas pessoas, já pararam para refletir sobre a dor como uma condição existencial, como uma bênção, como todos os outros caracteres que compõem a criatura humana. E continua Leon Denis. São, pois, inseparáveis em princípio, e ambas necessários à educação do ser, que, em sua evolução, deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Então, meus irmãos, com essas palavras de Leon Denis, aquele homem que historicamente fica conhecido como o continuador do Espiritismo, que divulgou, que difundiu o Espiritismo por toda a Europa, e por que não podemos dizer que foi responsável por espalhar o Espiritismo por todo mundo depois que Allan Kardec desencarnou, e que seria aquele, caso Allan Kardec não conseguisse lograr êxito na sua missão, seria ele a segunda opção da espiritualidade. Então, observem que esse não é o pensamento de um homem comum, é um missionário. Um missionário que veio para, como segunda opção, se for o caso, e como contemporâneo de Kardec e pós-Kardec, dar continuidade à difusão da doutrina dos espíritos. É essa que nós abraçamos. Então, temos que considerar, ou no mínimo, refletirmos a respeito desses pensamentos e dessas ideias que Leon Denis nos propõe. E não podemos deixar de tocar na questão da natureza reativa que nós possuímos e que nos leva e que nos impõe a dor. Condição essa alertada pelo próprio Herculano Pires, na obra Ciência Espírita, onde ele nos diz: como dizem as entidades espirituais esclarecidas, não raro é a doença que cura a gente, a função educativa e reequilibradora da dor. Como explicou Leon Denis, nem sempre pode ser dispensada ou atenuada. Muito provavelmente, muitos de nós, no auge da nossa dor, detestaria ou seria a última coisa que gostaria de ouvir ou de saber. Mas a questão está justamente aí. A dor, por nós, é encarada como uma coisa inconveniente, porque nós não a compreendemos. Nós não a entendemos como uma condição pedagógica trazida pela condição divina para nos educar. A dor é tão feia e nós pintamos ela tão negativamente justamente porque nós não a compreendemos. E a compreendemos como causa. E talvez alguém, nesse momento, esteja perguntando, ou querendo perguntar, mas Silvio, você quer sugerir que nós gostemos da dor? E ninguém gosta da dor. Ninguém gosta de sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém. Mas está aí, Leon Denis nos dizendo, nos deixando muito claro, corroborado pelo Herculano Pires, que tanto a dor como a alegria são polos distintos de uma mesma realidade, que precisamos e vamos existenciar. Só que
o bem-estar, a alegria, a felicidade, o prazer, esse todo mundo quer. Mas o outro polo da realidade, esse é afastado, é esquecido, é rejeitado, é rechaçado, ou pelo menos não se quer saber dele. Condição essa que, invariavelmente, se quisermos evoluir, vamos precisar existenciar o prazer como a dor. O evoluir é fruto de duas vertentes, a moral e a intelectual. Sem a condição moral, o intelecto chega a um ponto que não consegue. Essa é a realidade da nossa humanidade. Hoje ela poderia estar bem mais evoluída tecnológica. Não avançamos por quê? Porque a condição moral existencial do homem na Terra é modesta, é egoísta, é limitada. Por isso tanta dor, por isso tanta guerra. Para que ele possa parar, refletir e perceber a dor, em detrimento dessa condição existencial, poder utilizá-la para o seu benefício no meio de vida. E com ela aprender a evoluir. Essa é uma realidade que ainda não entendemos e que precisamos compreender. E aproveitamos para lembrar as palavras de um espírito amigo que uma vez nos disse que todos desejam a cristificação, mas rejeitam e não querem saber da crucificação. Que para chegarmos à cristificação, teremos que passar pela crucificação. E continua Herculano Pires. O conceito de lei no progresso evolutivo dá um novo aspecto à cura espírita. Quem com ferro fere, disse Jesus, com ferro será ferido. Frase muito bem conhecida. É a lei da causa e efeito. Essa menção de uma lei moral irrevogável pode enfraquecer a esperança do doente, mas, ao mesmo tempo, livra da preocupação aterradora das penas eternas. E Herculano Pires toca num assunto muito interessante. Nós, que somos oriundos de uma religião onde nós tínhamos como destino as penas eternas dos nossos erros, nem nos lembramos dela, nem damos a devida atenção, não é verdade? Embora muitos de nós ainda assumam, entenda e aceite. Mas na hora da dor, essa ninguém o suporta. Herculano Pires nos diz assim, de uma forma muito interessante, que ao citar essa lei da dor, pode até enfraquecer, dizer que você vai ter que sofrer para poder aprender e evoluir. Mas, no mínimo, ela já tira o peso das costas das penas eternas. Ou seja, aquilo que nos é ensinado que vamos sofrer eternamente, deixa de existir. A coerência não permite que você compreenda isso como realidade. No entanto, o ensinamento da lei da dor, como oportunidade e como imposição de aprendizado da necessidade que tem o ser de evoluir, essa pouco é buscada, pouco ela é entendida. Por quê? Porque exige de nós uma postura adulta. E crianças que somos ainda, e é isso que nós somos, crianças espirituais, estamos na nossa infância espiritual. É isso que nós estamos vivenciando. Aprendendo a dar os primeiros passos em busca do mundo espiritual. Poucos de nós já percebeu isso. Estamos engatinhando. Tendo notícia do que é o mundo espiritual. Para que no dia que evoluirmos, podemos abraçar. E a mediunidade nada mais é do que aquele carrinho de brinquedo que nós temos quando criança para nos divertirmos. Que não nos damos conta e não sabemos cuidar dele. E tratamos da mediunidade como uma coisa ou como um brinquedo qualquer. Muitos de nós sequer dão a devida atenção, dando-lhes simplesmente as costas. Outros procuram tirar proveitos. É ou não é uma infância espiritual? Porque é a mediunidade a condição que dá ao homem a sua percepção do mundo espiritual. Cura pode, então, ser entendida como os reajustes dos nossos desequilíbrios, nos diz Herculano Pires. E é isso que nós, racionalmente, não podemos deixar de entender.
Se quisermos de verdade alcançar a verdadeira cura, precisamos entender qual a causa desses males que nos afligem. Se quisermos de fato alcançar a verdadeira cura, precisamos compreender o que é que está nos causando tal ou qual desequilíbrio. Não, meus irmãos, não é a cirurgia radical que vai nos proporcionar a cura de um determinado câncer de algum órgão. Ela pode até momentaneamente proporcionar algum alívio. Pode também acelerar o processo do desencarne. Nós sabemos disso, já aprendemos isso, já vivenciamos isso. Não é um antitérmico que tira a febre. Acho que todos já entenderam isso. As nossas dores são como uma febre que nos alerta para que algo no organismo físico está errado. Aí nós vamos lá e tomamos um antitérmico e passa a febre. Está aqui um médico que não pode deixar de me corrigir se eu estiver errado. Então é isso que nós fazemos com as dores. Nós a encaramos como causa. E, na verdade, elas são simples efeitos. Efeitos, como diz Herculano Pires, são como campainhas que tocam e que nos chamam a atenção. E que nós desligamos quando podemos as dores ou as campainhas que nos incomodam, para que nós possamos continuar a viver sem elas. E aí, não podemos deixar de lembrar as palavras de Jesus, que Mateus registrou no seu Evangelho, no capítulo 5, no versículo 4, quando ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ora, há 2000 anos atrás, nós certamente não tínhamos condição de entender como lidar com a dor. Tampouco compreender que ela seria tipo uma campainha ou um alerta que nos chama a atenção. Por isso, talvez Jesus utilizou-se da figura para poder nos alertar, para poder nos dizer que aqueles que choram, aqueles que sofrem, serão consolados. Que outras palavras Jesus poderia utilizar para um povo imaturo, rude, não, sem nenhuma formação religiosa, ou quase nenhuma formação religiosa? Foi uma didática que Jesus utilizou-se das parábolas, das figuras de imagens, para tentar nos ensinar aquilo que estamos exercitando aprender hoje, através da doutrina dos Espíritos. E Mateus registrou isso para nosso esclarecimento e nosso aprendizado. E por falarmos de Jesus, nós vamos buscar no livro Médiuns, de psicografia de João Nunes Maia, do Espírito Informante Miramês, reflexões para nos ajudar no nosso entendimento da temática da noite de hoje. Miramês, essa obra, nos lembra mais uma vez o evangelista Mateus, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, quando Mateus nos disse: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Ou seja, observem que Mateus registrou que Jesus pregava e curava. Ele não pregou que Jesus curava e pregava. Primeiro vinha a pregação. Isso é fundamental para a nossa reflexão. E continua Mateus no versículo 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E continua Miramês nos dizendo: antes do toque nos doentes, Jesus anunciava a boa nova. Ou seja, era uma didática de Jesus, antes de praticar ou buscar aqueles necessitados para praticar a cura, divulgar, ensinar-nos os seus evangelhos. A boa nova, a boa notícia que trazia o mundo de Deus. E continua Miramês dizendo: instruía acerca das leis de Deus e convidava os que se curavam pela sua magnânima presença a não pecar mais,
onde deduzimos que o erro gera distúrbios no universo celular, que o reparo depende fortemente da reforma das ideias no escaninho da mente. Eu não sei se os irmãos observam, mas Jesus, há 2000 anos atrás, fazia aquilo que nós estamos tentando fazer hoje, trazendo-nos o esclarecimento do mundo espiritual, do comportamento humano, da postura mental que precisamos assumir, para nos preparar para depois tratarmos das nossas necessidades que eventualmente necessitamos curar. E continua Miramês. Ele tinha o dom de curar por excelência, ou seja, Jesus curava como nenhum outro. Diz Miramês, foi, quando na Terra, o maior médium curador, bastando somente uma ordem, uma expressão visível, para que o enfermo ficasse livre das enfermidades. Era assim que Jesus procedia. Era assim que nós éramos curados. Bastava olhar, bastava a vontade, bastava uma palavra. E ainda mais, houve aquele que bastou tocá-lo, como a mulher que tocou as suas vestes. E ele disse, senti sair de mim uma virtude. Jesus, quando encarnado, era dono de um magnetismo tão puro, que quem se aproximasse dele ou tocasse, simplesmente era beneficiado pelo convívio e pelo toque desse magnetismo. E continua Miramês. Todo desequilíbrio orgânico promana da mente, de onde vertem forças deletérias, incompatíveis com a paz do corpo. Ou seja, Miramês está aí nos dizendo que qualquer anomalia, qualquer doença física, qualquer doença comportamental que seja, provém antes da condição mental, para poder nos atingir e para poder provocar as suas condições deletérias. Cristo, o mensageiro da cura, em todas as dimensões, prova-nos isto, percorrendo toda a Galileia, ensinando elevados preceitos. Ou seja, a principal medicação que Jesus se utilizava para nos tratar, para nos proporcionar a condição da cura, eram os ensinamentos de elevados valores morais, preparando a criatura humana para poder receber a cura, porque a criatura não entendia, ou como nós ainda não entendemos, que não são os nossos corpos físicos a causa dos nossos próprios males. Eles são a consequência dos nossos males. Nós é que não buscamos entender essa realidade. Mas continuemos com Miramês. Como que num preparo, ambientando as almas a pensamentos puros, para que pudessem introjetar nos organismos enfermos magnetismo puro, emanando de seus laboratórios mentais, em conexão com a natureza, pródiga e benfeitora a nosso dispor. Ou seja, é Miramês nos dando notícia que Jesus tentava nos preparar, tentava nos colocar numa condição vibracional, termo bem atual, positivo, favorável à recepção do fluido que ele trazia para nós. Coisa que nós tentamos, eventualmente, fazermos aqui dentro da Casa Espírita. Por exemplo, no início da nossa reunião, e muitos entendem que é apenas uma praxe. Toda reunião espírita começa com a prece. E poucos de nós se dão conta dessa realidade, que é o Espiritismo, o Evangelho redivivo, tentando viver o que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, a praticarmos, a entrarmos na sintonia para recebermos os frutos benéficos. E quando de nós só despertar para a realidade da palestra pública, quando o palestrante começa a falar. Porque quando entramos lá naquele portão, parece que ainda estamos na nossa circunvizinhança, no nosso ambiente de lazer, conversando com um, conversando com outro. E como bom e como suave é que nós possamos viver em união. Assim já disse o salmista. Mas precisamos compreender que quando entramos nessa casa, ou em qualquer casa espírita, o nosso objetivo é outro. Não é sociabilizar. Sociabilizar por consequência.
mas que o nosso objetivo seja entrar na sintonia, que os que verdadeiramente vão nos ajudar já estão esperando de nós a condição propícia para nos ajudar. É interessante isso, não é? Nós que sentimos a dor, nós que somos os verdadeiros sofredores, não nos preparamos adequadamente. Queremos o alívio. Aqueles que verdadeiramente têm condição de nos ajudar, já estão prontos, esperando de nós a postura adequada. E muitas das vezes nos sentamos no local de prece, antes dos momentos da prece, e esquecemos. Então não damos a devida atenção de onde estamos. Conversando, trocando ideia, falando da novidade. Não quero dizer aqui que ninguém aqui é leviano, muito pelo contrário. Pode até ser um assunto importante, e normalmente o é. Mas o nosso propósito aqui é outro. Quando nós sentamos aqui para fazer uma prece, nós estamos buscando a sintonia orientadora espiritual que vem nos ajudar. Ou nós viemos aqui a passeio, ou viemos aqui apenas nos sociabilizar como vamos a um clube. Claro que não. É um motivo muito sério que cada um tem. A sua busca na vinda a essa casa, ou a qualquer casa espírita. Então, que cada um de nós possa ter a devida consciência dessa realidade. Para que aqueles que querem e que podem nos ajudar, vejam em nós a verdadeira condição da cura. Não, eu não me curei do meu câncer porque eu não fui merecedor. Mas você não foi merecedor por conta do débito anterior, porque você não procurou nesse momento. Porque a misericórdia divina existe, e ela é para todos. Poucos acreditam, poucos assumem essa postura. Sequer querem entender que precisam mudar. Sequer querem entender que a dor lhe acomete por um chamamento, que você precisa mudar. E sua vida começa a destoar, destrambelhar, dar errado. As coisas já não acontecem mais como antes. E você continua fazendo as mesmas coisas como sempre fez. Não, eu vou lá no centro, dou uns passos, assisto a palestra, faço o tratamento espiritual e os espíritos vão me ajudar. Com certeza que eles vão te ajudar. Mas se nós não fizermos a nossa parte, pode ser uma simples dor de cabeça, pode ser um câncer. Nós não vamos nos curar. Precisamos fazer a nossa parte, principalmente. Precisamos entender que temos que fazer a nossa parte. E era isso que Jesus fazia e faz até hoje. Ele tenta nos tirar da vibração inferior, que é característica nossa, de homens evoluídos, para que possamos despertar para uma realidade que nos aguarda e que ela é inexorável, que é o mundo espiritual. Não podemos refutar isso. Não existe aquele que ficou para a semente, me perdoem a comparação, mas essa é uma realidade. Vamos todos um dia voltar para Deus. E a dor vem como um alerta. Olha, meu irmão, seu destino não é isso aí é só uma passagem. A mediunidade é uma condição que ele dá para despertar para um mundo maior. Esse mundo que você vive é importante, é necessário, você precisa vivenciá-lo. Você precisa aprender o que ele tem para lhe ensinar, mas esse não é o objetivo final. A casa espírita é apenas o local de encontro. Não é seu objetivo. O seu objetivo é a introspecção que cada um precisa realizar em si. Que cada um precisa exercitar em si próprio. Os livros espíritas não foram feitos para adornar bibliotecas. Engana-se quem assim procede. Foram feitos para estudar, para se esclarecer, para se iluminar através das suas ideias propostas. Esse livro que nós estamos citando aqui tem pelo menos uns 40 ou 50 anos. Médios de Miramês, a psicografia de João Maia. Quantos de nós teve notícia desse livro? E aqueles que já tiveram notícia, quantos já leram? É isso que nos traz Jesus. Mas continuemos que o tempo urge. E continua Miramês. Sua fama, relata-nos o apóstolo Mateus nesse tópico, correu por toda a Síria, de onde vieram inúmeros enfermos de todos os tipos, e foram todos curados por ele, além de multidões de várias cidades que o seguiam.
A pregação tinha prioridade, antecedendo o toque ou os gestos de curar. Ou seja, Jesus, naquela época, tocava o doente. Não havia nenhuma restrição. Hoje, somos orientados a não tocar os pacientes. por quê? Porque de longe temos a condição moral, a condição de objetivo que Jesus tinha. E como ninguém sabe qual é o objetivo de um ou de outro, a falta do toque se torna praxe. E sequer nos damos conta que já existe terapêutica hoje que sugere o toque terapêutico. É até medicinal, existe. Só que a pregação vinha antes, ou seja, Jesus pregava, orientava, chamava a sua atenção, lhe ensinava valores que você deveria despertar. E aqui na Casa Espírita, muitos de nós ainda entendem como a palestra, ou a palestrinha, como queiram, como aquele momento que eu tenho que esperar para tomar o passe, ou passar na mesa. Porque é lá que eu vou resolver meus problemas, vou ir para a mesa de cirurgia. Quando, na verdade, é aqui. É na prece inicial, no conteúdo da palestra que você assume, que você percebe, que você entende. É na prece final que lhe dá a verdadeira condição de ser curado. O obsessor lhe acompanhará. Não é porque você veio para a casa espírita que ele deixa de seguir você, não. É pela sua condição interior. E você só muda a sua condição interior se você vibrar, se você orar, se você permitir que os espíritos protetores possam se aproximar de você. E você só consegue isso se, e somente se, você mudar interiormente a sua condição vibratória. Continua Miramês. Nuvens de fluidos curativos contornavam a sua personalidade, como falange de espíritos puros, esperando a ordem do divino médico, na prosa famosa do levanta-te e anda, para que tudo fosse feito, de acordo com sua vontade, como sendo a vontade do próprio Deus. Ou seja, é Miramês nos dando notícia que existia uma verdadeira nuvem de fluidos sublimes, de espíritos superiores, apenas acompanhando Jesus, aguardando a sua palavra. Levanta-te e anda. Absorvendo de Jesus a sua vontade, como se fosse, e assim o era, a do próprio Deus. Por quê? Porque da sintonia em que Jesus se encontrava, tinha um único propósito, o de servir, a da prática da caridade, a da ajuda, o do esclarecimento. Coisa muito diversa que muitos buscam através da sociabilidade, que nada de maléfico tem, mas que como propósito deve ser coisa secundária. E nós nos confundimos com essa realidade. Voltando para Herculano Pires, Herculano nos fala dos imponderáveis da cura espírita. Nos fala Herculano, Pasteur, descobriu o mundo das bactérias infecciosas que ameaçam a saúde e a vida do homem no planeta e ninguém lhe dava crédito, porque esse mundo era imponderável e invisível. Alguma semelhança com a nossa realidade? Com a realidade de Jesus ao seu tempo? Jesus falava de um mundo imponderável. Assim foi Pasteur, ao descobrir um mundo que hoje é totalmente visível, o mundo das bactérias. Infelizmente, o tempo não dá para aprofundar. Continuemos com Herculano Pires. Kardec descobriu o mundo dos espíritos, que ameaçam por toda parte o equilíbrio mental e emocional dos homens, mas a condição imponderável e invisível desse mundo levou ao ridículo perante as corporações científicas. Ou seja, assim como Jesus, Kardec foi levado ao ridículo pelos ditos homens de ciência da época. Hoje, ainda, lamentavelmente, o espiritismo ainda é compreendido como uma coisa que não é comprovada pelo homem de ciência, que só acredita naquilo que vê, naquilo que sente e naquilo que toca. Freud descobriu um mundo igualmente imponderável e invisível, das instâncias da personalidade que influem no comportamento humano. E até hoje os cientistas positivos, que só acreditam no que podem ver e pegar, não se cansam de combater e ridicularizar. Ou seja, o pai da psicanálise, que foi Freud, simplesmente por não conseguir despertar nos homens de ciência a condição do real positivo, ele é simplesmente ridicularizado e não é aceito.
O conceito do positivo exclui da realidade científica as causas imponderáveis que ocultam uma realidade subjacente do real. Ou seja, o real, para a ciência humana, é só aquilo que pode ser explicado, tocado, sentido, visto. Mas, meu Deus do céu, modestamente eu pergunto, e aquilo que eu sinto não é realidade? Aquilo que vocês sentem não é realidade? Não existem? Isso é para nós termos uma noção da nossa realidade científica em que nós nos encontramos, que apesar de todos os avanços, hoje já se fala até em uma máquina que pode atingir a velocidade da luz, ainda não consegue admitir muitas coisas que existem e que são realidades da criatura humana. Por isso que nós dissemos e nós lembramos que vamos evoluir na medida que o nosso moral evoluir. O nosso intelecto só transcenderá uma condição superior quando o moral puder acompanhar ou se aproximar dessa realidade. Enquanto não nos aproximarmos de uma condição que transcenda a realidade material, que é apenas momentânea, que tem dia para chegar e tem hora marcada também, mais cedo ou mais tarde, de terminar, quando conseguimos compreender que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui é transitório, quando assumirmos isso como realidade, que a nossa realidade é bem maior, transcende a qualquer compreensão que eventualmente possamos ter daquilo que existe hoje, nós vamos ficar patinando. E nós, enquanto estivermos abraçando o nosso mundo material, mundo esse que tem que ser respeitado, entendido, compreendido, vivido, trabalhado, existenciado, valorizado, em todos os seus aspectos, mas com as devidas proporções e os devidos limites daquilo que ele é, sem dar-lhes valor ou status de uma realidade superior. Conseguimos transcender a essa realidade que existe e podemos começar a buscar e compreender. Basta querermos. Isso está na condição de cada um. Infelizmente, o tempo não nos permite prosseguir. Essa palestra, como outras, também poderão ser encontradas no YouTube, no nosso site pessoal, que é Encontrando o Espiritismo. Lá nós disporemos não só essa apresentação e a continuação dela, e tantos outros vídeos temáticos que já foram, inclusive, apresentados aqui na nossa casa. Muito obrigado pela atenção e muita paz para todos.